Bom dia, amados. Hoje pedindo por muita saúde e paz para todos vocês. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos continuar Mateus 24, de 29 a 35. E o título é Escuridão, o sexto selo do Apocalipse é aberto. Mas vocês já pensaram o quanto deve ser terrível estar em completa escuridão? Pensem um pouquinho, porque a descrição aqui na Bíblia é que até as estrelas vão cair do céu. Não haverá um corpo celeste para nos iluminar apropriadamente como nos ilumina no dia de hoje. O período da grande tribulação é um período curto, mas é um período em que a decisão será tomada por muitas almas, muitas pessoas que continuam desobedecendo a Deus até o final dos tempos. Então, primeiro veio o arrebatamento, em que as pessoas que estavam com Jesus foram arrebatadas. E daí ficaram aqui na terra os pecadores. E daí eles ficaram sob o poder do anticristo. E houve o derramamento da ira de Deus sobre todos esses seres aqui na terra. E daí quem pôde fugir, fugiu, foi para os campos se esconder e tudo mais. Mas nós vamos ver que o acontecimento de hoje coincide com a abertura do sexto selo do Apocalipse. Então, primeiro vamos à palavra de Deus. Leitura de Mateus 24, de 29 a 35. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A escuridão é a ausência da luz. A ausência de Deus aqui na terra faz com que a terra fique completamente escura. E, consequentemente, a presença do anticristo, como está dizendo no Evangelho. Agora, a seguir, vamos ver sobre a abertura do sexto selo do Apocalipse. Enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Apocalipse 6, versículo 12. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. Apocalipse 6, versículo 13. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Apocalipse 6, versículo 14.
Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Apocalipse 6, versículo 15. E gritaram as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6, versículo 16. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá sobreviver? Apocalipse 6, versículo 17. Quando Jesus Cristo aparece, ocorre um lamento, e esse lamento é a rejeição de Jesus Cristo. Essa rejeição nunca terminou sobre a terra. A pessoa ama Jesus, mas também ama Maomé, ama Buda, ama o rei do Congo, santo disto, santo daquilo. A pessoa rejeita o primeiro mandamento de Deus. A pessoa vive uma religião criada pelo homem e adora o que Deus pediu para que não adorassem. Estão deixando de lado o primeiro mandamento da lei de Deus. Mas quem são esses pecadores? Muitos são ateus declarados, mas muitos dizem que amam o Senhor, mas estão envoltos de idolatria. A idolatria está presente entre nós. Todo tipo de imagem feita pelo mundo homem é idolatria. Agora, muitos dizem assim, não, a imagem é apenas para lembrança. Mas por trás dessa imagem houve uma pessoa, alguém que viveu aqui na terra e que alguém a nomeou como santo. E tudo isso não existe na palavra de Deus, são coisas do ser humano. Veja Maria, mãe de Jesus. Eu tenho a maior admiração por Maria como uma grande mulher, uma mulher batalhadora, uma mulher que passou por coisas incríveis com o seu filho. Mas o que nós devemos saber sobre Maria é que Jesus em nenhum momento a santificou. Jesus em nenhum momento disse que nós adorássemos Maria. E o que é que existe hoje em dia uma adoração tão grande à imagem de Maria? Nós devemos ser gratos por Maria. Nós devemos ser gratos por muitos que dizem ser santos, ou que a história da Bíblia nos mostra que eles são criaturas santas. Mas mesmo assim, a palavra de Deus não está nos dizendo para os santificar, para os adorar, para pedir coisas para eles. Não. A palavra de Deus diz, está no primeiro mandamento para a gente amar a Deus acima de todas as coisas. E é Deus quem nos envia qualquer tipo de socorro, qualquer tipo de ajuda. É Ele que supre as nossas necessidades, é Ele que nos cura. Agora, os meios que Deus vai empregar para nos ajudar, isso é com Ele. Se Ele vai mandar um anjo para nos ajudar, provavelmente, isso é com Deus. Mas nós não vamos até o anjo pedir para Ele interceder por nós junto a Deus. Essa é uma história que eu tenho debatido muito aqui, porque não é um assunto que está na Bíblia. Não é algo que Jesus nos ensinou a fazer. Então, no dia dessa grande tribulação, esses cristãos que ouviram a voz do homem nessa área, com certeza vai fazer parte de todo esse acontecimento funesto. Eles não vão ser arrebatados simplesmente pelo fato de não ter posto Deus em primeiro lugar. Então eles vão ter que se arrepender desse pecado. Deus está pronto a qualquer momento para dar o perdão para todos. A gente só tem que reconhecer o erro,
e arrepender. É só isso, não é nada fora deste mundo. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi zombado, ele morreu sendo zombado, maltratado, batido, pregado na cruz, cuspido. E muitos gritavam: cadê? Onde está o seu poder, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, o Deus vivo, onde está? E maltratavam Jesus cada vez mais. E ele morreu como uma pessoa fraca aos olhos de muitos. Mas isso era necessário para a redenção espiritual deste mundo. E ele morreu para nos libertar dos pecados. Agora veja, até hoje muitos ainda não entenderam a morte de Jesus Cristo. Quanto mais a vinda, que ele está por vir a qualquer momento. Veja que agora, na segunda vinda de Jesus, ele vai vir e vai mostrar todo o seu poder e glória para todos. Aí vai ser uma situação diferente, porque aqueles que ainda continuam zombando, fazendo graça e dizendo que não acreditam e tudo mais, eles vão ver numa situação muito difícil, porque ou eles estão com o anticristo, que vai ser derrotado por Deus, ou eles vão para o lado de Deus e se arrependem totalmente do pecado. Mas que Jesus vai voltar com toda a sua honra e glória. Ele vai voltar. Também toda a ira de Deus sobre todo o sofrimento que Jesus passou vai ser derramada sobre a terra, sobre esses pecadores que não se redimiram. A lição da figueira significa que quando o galho da figueira desfolha, falta pouco tempo para o verão. Da mesma forma, significa as dores do parto. Quando elas intensificam, significa que o nascimento do bebê está próximo. Ou seja, o retorno de Cristo está muito próximo. Quando Jesus falou: eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, esta geração não significa a geração que ele estava vivendo, mas a geração que ele está citando todos esses exemplos reais. É dessa geração que Jesus está falando. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E hoje, no ano 2022, nós sabemos que isso é verdade, porque a palavra de Jesus está de pé. Ela enfrentou todos os problemas e vai até o final dos tempos. Porque quem está passando são os seres humanos. Ele tem uma vida do nascimento até a morte para voltar para Jesus, para aceitar Jesus como seu Salvador. Mas o que está acontecendo? Eles vão até a morte vivendo uma vida carnal, totalmente desregrada, voltada para todo tipo de pecado e esquecendo aquilo que é mais importante. O mais importante, minha gente, não é este corpo, mas sim a nossa vida espiritual. A gente ter um plano de vida para um dia viver ao lado do Pai, fazendo a sua vontade e tendo uma felicidade eterna. Bom dia, muita paz no seu coração. Vamos refletir sobre a palavra de Deus. Não sou eu falando, mas estudo a palavra e vocês vão ver que tudo que eu disse hoje não é para agravar ninguém, não é nada particular, não é nada porque você pertence a certas religiões que são um pouco duvidosas, não é nada disso, mas é por um grande amor que eu tenho pelos meus irmãos, que quero que todos aceitem Jesus como seu Salvador, amem a Deus acima de todas as coisas e recebam a sua graça, recebam uma vida eterna. Bom dia, muita paz no seu coração. Amém.